Jesus esteja com todos nós, é o que eu desejo, nos orientando, nos ajudando, porque todos nós precisamos de uma orientação, né? Ninguém pode falar que sabe, que conhece isso ou aquilo. Nós estamos falando a respeito da energia solar. E aqui vai algumas explicações, né? De como procede, o que acontece, por que é usada determinada cor naquele horário e assim por diante. Então, na última vez nós estávamos falando a respeito dos pacientes com mal do sistema nervoso e do aparelho circulatório, que diz que deverá passar necessariamente pela cor azul. Isso que eu estou falando, estou me referindo na energia no banho, né, que a gente toma de sol, que a gente costuma falar. Bom, de posse dessas informações, como seria determinado um tratamento para um necessitado? A primeira notícia que se recebe é o nome ou o tipo do mal que acomete o indivíduo e qual, dentro do quadro específico, deverá ser relacionado com a cor apropriada ao trabalho de reajuste que se pretende fazer dentro do horário próprio. Em seguida, será feita uma avaliação do seu estado geral de resistência física ou debilidade para poder-se mensurar e determinar o tempo ou tempos de exposição solar a que deverá ser submetido. Exemplificando esse raciocínio, imaginemos um paciente de 60 anos com problema circulatório mais sério e que tenha tido uma trombose cerebral. Está sob controle médico e vamos entrar com a nossa ajuda. O quadro visível é de um mal grave sobre uma pessoa idosa cujo estado geral, principalmente físico e mental, está a merecer todos os cuidados. Nesse paciente, devido a sofrimentos passados, vamos ter que usar o calmante, relaxante, para que ele possa sentir-se melhor e assim tornar-se mais receptivo. Então, terá primeiro que passar 5 minutos no horário azul, que é das 5 horas até as 7 horas da manhã. Então, dentro desse horário, do começo até as 7 horas, vocês escolherão 5 minutinhos. E como já foi falado, não é logo no começo, mais ou menos no meio, para pegar o horário certo. Com a observação, se estiver bem mentalmente, poderá ficar sozinho. Se estiver angustiado, o que será normal, é aconselhável uma pessoa por perto, mas apenas para a companhia física, sem desviar a sua atenção do que está tentando fazer. Em seguida, durante os 3 primeiros dias, também, por 5 minutos, fará a captação de energia verde, que é no horário das 7 até as 9 horas. Então, escolherá, 5 minutos dentro desse horário. Após o 3º dia, a captação passará por 10 minutos e entrará, então, o infravermelho, no horário das 12 às 14 horas, começando com 5 minutos e ir aumentando gradativamente. Depois da 7ª aplicação, quando todos os tempos já estiverem em 15 minutos, o paciente deverá continuar com o tratamento de azul, verde e infravermelho, até que se sinta plenamente recuperado. A trombose referida é classificada como esclerótica e, por isso, extremamente grave. Existem outros tipos de trombose, como as da coronária, quando é infarto do miocárdio, também grave, mas com uma possibilidade de recuperação muito maior. A trombose coronária poderá ser tratada com a exposição
nas faixas azul, verde, infravermelho e azul, sendo que esse último azul entraria como água energizada. Os critérios de tempo seriam os mesmos da anterior, com as mesmas fases de trabalho. Relaciona-se também no outro tipo de trombose, a tromboflebite, que é ocasionada pela inflamação das paredes internas das veias. A gravidade sempre estará relacionada com a formação do êmbolo. O tratamento de todas elas visa eliminar o coágulo com o infravermelho. Essa terapia poderá ser feita com a captação das cores azul, verde e infravermelho, que deverão começar com um tempo de 5 minutos para cada exposição. Nesse caso, o paciente deve ajudar no tratamento com pequenas caminhadas para ativação circulatória. Havendo a impossibilidade de locomover-se, então tomará a água energizada, na cor amarela, 3 vezes ao dia. Se na tromboflebite houver ulceração, é necessário evitar a infecção, fazendo-se a captação e exposição do ultravioleta no seu horário, das 16 às 17 horas. Um resfriado, por exemplo, seja uma criança ou um adulto, irá ser tratado sempre com um processo inflamatório sobre o qual a vibração do verde e do amarelo como fortificante são as indicadas. Conforme a intensidade do resfriado, e aí já no processo gripal, deverá ser usado a ultravioleta, começando com 5 minutos. Já no caso de bronquite, devido aos esforços que o paciente faz para tossir, respirar, etc., a primeira preocupação deverá ser a do seu fortalecimento energético durante 3 dias, com a cor laranja, no período de 10 a 12 horas, começando sempre com a exposição de 5 minutos e ir aumentando gradativamente a cada dia. Como 3 dias bastam, a escala será a seguinte: primeiro dia, 5 minutos, segundo dia, 10 minutos e 15 no terceiro dia. Simultaneamente a esta fase de fortalecimento, deverá também entrar o azul, calmante e equilibrador, no período de 5 às 7 horas, e o verde, das 7 às 9 horas. Após os 3 dias iniciais, deixa-se a captação do laranja, fortalecedor magnético, para começar com a captação do ultravioleta, como cauterizador, nos horários das 16 às 17 horas, sobre os brônquios e pulmões, no horário das 16 às 17 horas, sobre os brônquios e pulmões, também começando de 5 minutos para passar 10 no segundo e 15 no terceiro. Esses tratamentos nas 2 fases estarão assim organizados. Nos primeiros 3 dias, azul, verde, laranja, começando com 5 minutos, passando para 10 e 15 consecutivamente. No segundo período, a seguinte ordem de exposição e captação: azul, verde e ultravioleta. Quando se tem a necessidade de ampliar o espectro da captação, como aqui, no caso de bronquite, um mal de enorme incidência, seja em crianças e em adultos, é cobrado sempre um pouco mais de atenção, não só na análise do que pretende se fazer como terapêutica, mas também sobre a problemática do paciente, principalmente as crianças, pelos incômodos muito intensos porque passam nas crises.
De início, por questão até de bom senso, em crianças é preciso saber que se não está lidando com uma asma brônquica de fundo alérgico. Para isso, na falta de experiência, existem os diagnósticos médicos. Uma referência muito boa é a de que a asma brônquica de fundo alérgico é hereditária. E assim, numa rápida pesquisa, não é difícil saber se o problema já existe na família. Na visão de espiritualidade, ela é considerada karmática. Se o mal estiver no adulto, poderá ser apenas uma asma brônquica sem fundo alérgico, que será tratada como uma bronquite crônica, ambos males pulmonares de fundo restritivo. No caso de crianças, a energia solar funcionará como restaurador da função orgânica, ficando o processo alérgico normalmente tratado pela homeopatia e pela medicina convencional, que cuidariam da eliminação dos focos provocados ou que provocaram a alergia. Já um tratamento para um machucado, digamos, um corte na pele ou uma arranhadura, por exemplo, será o bastante fazer 2 exposições diárias, a primeira captando verde e a outra na cor amarela, no seu período de irradiação entre 9 e 10 horas. Casos de ulcerações maiores, desde que esteja dentro do processo inflamatório, sem secreção purulenta, a terapia seria a mesma, apenas, aqui na hipótese, por tratar-se de mal já mais avolumado. Deverá entrar um energizador, o caso ou laranja, das 10 às 12 horas. Esse tratamento então ficará assim: verde, amarelo e laranja, sempre começando com 5 minutos de exposição para ir aumentando gradativamente até chegar no 15, né? Até 15. E nos processos infecciosos de ulceração, nesse caso, já com secreção purulenta, e não importando que a ferida seja exposta ou interna, será que de entrar também o cauterizador, que é o ultravioleta, das 16 às 17 horas. Gente, vocês estão vendo quanta coisa que a gente precisa saber, que tem que observar, que tem que levar a sério para que tudo dê certo. Vocês estão vendo quanta coisa que a gente tem que ler. Isso sempre, porque a gente esquece. É todo dia, deixa eu ver como é que faz mesmo. Qual é a cor que a gente usa para a cicatrização? Qual que usa para pressão alta, para pressão baixa, para um machucado? E é por aí que a gente tem que seguir, gente. E vocês estão vendo o quanto que a gente precisa estudar, se organizar, se preparar. Olha, nos casos, vou tornar a falar aqui, nos casos dos processos infecciosos que tem a ulceração e que tem aquela secreção purulenta, e não se importando que essa ferida seja exposta ou não, ou interna, terá que entrar também o cauterizador, que é o ultravioleta, das 16 horas às 17 horas. Após a cicatrização, em qualquer dos casos referidos, principalmente no processo infeccioso, o paciente deverá fazer pelo menos 5 exposições de 5 minutos no ultravioleta. Desculpa, gente. O infravermelho, é que é tanto ultra. Mas eu vejo e torno a repetir e torno a falar e acertar para que todos nós vejamos direitinho. Esse é das 12 às 14 horas, para reabastecimento celular da área, isto é, o retorno da pigmentação. Buscamos com esses exemplos dar uma ideia concreta de como se pode usar a vibração da energia solar nas várias horas do dia
como um auxiliar médico de grande valia na área emergencial. No caso das crianças, em particular, os bebês, a atitude terapêutica é a mesma, mas a exposição do sol nunca deverá ultrapassar a casa dos 8 minutos, que será um meio termo. Então, vocês estão vendo? Tudo isso é para levar a sério, não é só para ter na gaveta, no caderno anotado. É para estar na nossa mente, na nossa cabeça. Bom, todavia, não custa chamar a atenção do leitor, como o senhor René está dizendo, para a gente, para a nossa conduta, gente. Para aqueles que desejarem também e fazer o uso dessa energia. A gente precisa estar ciente por que é, para que é, quando deve ser feito. Não é assim de uma hora para, eu vou tomar um sozinho aqui. Pode tomar sozinho, mas se você for fazer com algum problema que você queira melhorar ou ter uma ajuda nesse respeito, precisa saber qual é esse horário certinho, né, o tempo, né, o momento. Porque se tudo fosse mecânico, essas notas perderiam grande parte de sua importância. Para realizar-se um trabalho com energia solar, tem-se inicialmente de fazer um pequeno ajuste mental, uma concentração, para a ligação mental e espiritual no que se pretende realizar. Assim, com as pessoas que se automedicam, como aqueles que vão levar crianças e idosos para tomar o sol, o trabalho que conduz será sempre o de ensinar a fazer, tanto a um quanto ao outro. Em se tratando de crianças pequenas, a mãe, ou quem estiver presente, deverá mentalizar-se como se fosse absorver as energias para si e ligar a sua mente na criança para uma passagem direta, e ela sim poderá receber os benefícios. Então está explicando que não é só pôr a criancinha ali, vamos tomar sozinho, tiririti. Não, a gente tem que ver qual é aquele sozinho que a nenê está precisando, e quem for cuidar, principalmente a mãe, que ela mentalize e que deseje que essa cor seja benéfica para a sua criancinha. Né? A mesma coisa para as pessoas idosas, gente. Porque o idoso senta ali na sua cadeirinha, nossa, por que eu vou tomar sol? Eu não gosto de sol. Eu não queria estar sentada aqui. Então a gente acalma, a gente conversa, olha, é 5 minutinhos só, passar rápido, conversa, que muitos não gostam, gente. E você vai tomar um sol gostoso, maravilhoso, e essa pessoa, o cuidador ou a pessoa que tiver, ela mentaliza. Nossa, o cromoterapeuta falou que era para eu mentalizar a cor verde. Então vamos começar no verde, maravilhoso para ela, depois um azul e assim por diante. E assim que vai funcionando, né, gente? A nossa cromoterapia, com todo ajuda, com todo auxílio da nossa energia solar que todos nós temos. Que sem esse sol, não estaremos aqui falando. E a gente tem que agradecer a Deus por tudo que temos, por essa natureza maravilhosa que nós usufruímos. Então, até breve.